No mês de setembro, o Clube de Arte lança o CD Superando o Medo de Amar, de Leila Brandão. Este CD é o 5º volume da série Áudio Entrevista. São os melhores momentos em áudio das entrevistas realizadas no programa de TV Despertar Espírita, com a apresentação de Yasmin Madeira sobre diversos temas. Este volume apresenta as considerações da parapsicóloga Leila Brandão, do Rio de Janeiro. Em destaque o tema Superando o Medo de Amar. Vale a pena conferir. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br e associe-se. E por apenas R$ 18,00 você vai receber o CD e gratuitamente a assinatura mensal da revista Cultura Espírita. E ainda descontos especiais para distribuidoras e instituições espíritas. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. O Despertar Espírita está no ar, o seu momento de paz e reflexão. Um olhar atento sobre temas da atualidade que interferem na nossa vida e um estudo dos conceitos fundamentais da doutrina espírita. O preconceito é um juízo pré-concebido, manifestado geralmente na forma de uma atitude discriminatória perante pessoas, lugares ou tradições. Indica desconhecimento ou desvalorização do que parece ser diferente. As formas mais comuns de preconceito são a social, racial e sexual. No Livro dos Espíritos, uma das obras fundamentais do Espiritismo, Allan Kardec organiza uma série de respostas dos espíritos apresentando as leis morais. Dentre elas, a lei de igualdade. Afirmam os espíritos que todos são iguais perante Deus. As diferenças de aptidões e as desigualdades são consequência das vivências e conquistas realizadas a cada encarnação. Como podemos conviver com as diferenças, sem julgamentos ou discriminação? É lícito nos afastarmos daqueles que fizeram escolhas diferentes das nossas? O preconceito é consequência do nosso orgulho, da nossa vaidade? Para conversar conosco sobre este tema, está aqui o Dr. Luiz Sérgio. Ele é médico psiquiatra, escritor e expositor espírita. Dr. Luiz Sérgio, bem-vindo ao nosso programa. Pois não. Dr. Luiz Sérgio, como nós podemos entender a lei de igualdade? Veja bem, o nosso entendimento da lei de igualdade vem das nossas origens, ou seja, todos nós fomos criados por Deus, simples e ignorantes, como o Livro dos Espíritos nos ensina. Dada a nossa única origem em natureza, no começo nós somos todos iguais na nossa origem divina. A partir do momento que nós encarnamos, aí nós vamos desenvolver uma história que vai ser apresentada em cada encarnação como as nossas múltiplas personalidades. Como é que nós podemos conviver com as diferenças sem discriminação, sem julgamento? Veja bem, é uma tarefa difícil. É um desafio, né? É um desafio, porquanto, na medida em que nós estamos encarnados, nós estamos em contínuo processo de relacionamento. E há uma coisa interessante na nossa personalidade, que nós precisamos nos afirmar. Isso é um processo natural. Ao termos a nossa personalidade, nós, sem até percebermos, queremos que a nossa opinião seja válida, porque isso é uma espécie de satisfação. É como se eu dissesse para mim mesmo, ao afirmar que a minha opinião é certa, eu existo. Então eu valido a minha existência.
eu confirmo as minhas ideias, eu faço valer a minha presença no mundo entre as pessoas. E me sinto também mais seguro, né? Exatamente, porque eu sei que eu estou sendo validado de alguma maneira. Eu sei que as pessoas estão me ouvindo e desta forma me dando reconhecimento, que de alguma maneira no nosso estágio evolutivo, todos nós ainda necessitamos do reconhecimento do outro, não é? É correto nós nos afastarmos daqueles que pensam diferente da gente? Não seria correto, embora isto acabe acontecendo na prática. Veja bem, existe um mecanismo na lei do universo que é a questão das afinidades. Então, nesse processo evolutivo, nas múltiplas encarnações, nós vamos vivenciando diversas categorias sociais, diversas posições. Então, numa encarnação somos indivíduos aquinhoados financeiramente, na outra podemos ser pessoas carentes, numa somos homens, na outra podemos ter um corpo feminino, podemos estar num corpo branco, na outra podemos estar num corpo da raça negra. Enfim, vamos visitando a multiplicidade das opções, todas elas visando ao nosso processo de crescimento, não é? Então, dentro desse processo de viajar pela eternidade, nós vamos adquirindo afinidades, tendências, e a partir dessas afinidades nós nos agrupamos. Então, a nível de uma psicologia social, vamos dizer assim, eu quero validar a minha pessoa e quero validar o meu grupo. Agora, como eu valido o meu grupo? De alguma maneira criticando os outros grupos. À medida que eu discrimino, à medida que eu julgo, à medida que eu ataco, eu torno, entre aspas, mais forte o meu grupo, as minhas ideias e as minhas convicções. E qual seria a forma correta de fazer isso? Da gente validar as coisas que nós acreditamos ser boas, de nós darmos força para aqueles que nós sabemos estarem num caminho do bem comum? Eu acho que a melhor maneira de se validar isso que você coloca seria respeitando a opinião do outro, não é? Entendendo que nós podemos exprimir a nossa opinião, nós podemos ter os nossos conceitos de valores e que eles não são absolutamente os únicos, nem os mais corretos. Eles são aqueles que, nesse estágio evolutivo, nos servem. Então, dentro da nossa compreensão, dentro da nossa estrutura espiritual, nós hoje possuímos um conjunto de valores, de normas, que advém da nossa compreensão da vida, da nossa essência mesmo, não é? E à medida que eu entendo que este é um conjunto de valores meu, eu não posso impô-lo a você de forma alguma. Eu posso expressar esse conceito no sentido de uma troca. Aí tenho que ouvir o seu e avaliar, e a partir dessas trocas relacionais, nós vamos modificando, nós vamos acrescentando, nós vamos crescendo, e esse conceito é dinâmico, ele não é estático. Hoje eu tenho como verdade isto aqui, mas amanhã, muito provavelmente, isso será refeito, isso será reavaliado, na medida em que novas informações forem me chegando e que novas compreensões do meu próprio desenvolvimento espiritual forem clareando o meu entendimento. O negócio é nós estarmos sempre com a mente aberta para a mudança, porque muitas vezes nós ficamos em algo que a gente agora vê que é errado, até por termos a nossa opinião, para não dizermos que mudamos de opinião. Perfeito. E você colocou uma questão. O ser humano, ele precisa de segurança. Tá? Então, de alguma maneira, se ele se aferra
a determinadas opiniões, crenças ou posições, ele está seguro. Sabe? Então, não há necessidade de mudança. A mudança, embora seja o fator que move o processo evolutivo, de alguma maneira ela é temida pelo ser humano porque vai desestabilizar, ainda que temporariamente, as nossas estruturas psicológicas. Então, ninguém quer ficar desestabilizado. Nós queremos ficar firmes, mesmo que grudados em preconceitos e ideias errôneas ou ultrapassadas. E é ruim, é preconceituoso aquele que se afasta das pessoas que têm atitudes que ele considera equivocadas? Não tenha dúvida que é preconceituoso e é uma manifestação de não aceitação da expressão da liberdade de que todos nós fazemos jus. É um preconceito, é um equívoco, eu diria, sabe? Eu posso conviver com as diferenças, não necessariamente que eu tenha que aceitar todas as maneiras, mas eu tenho que pelo menos respeitar o direito das pessoas de serem daquele jeito A ou B ou C, mesmo que pessoalmente o meu jeito seja outro, a minha crença, a minha ideia sobre aquela questão seja outra. Não importa qual seja, importa que eu tenha a minha ideia e estou permitindo que o outro conviva com as suas convicções, com os seus sistemas ideológicos. Talvez esse seja um dos maiores desafios humanos, porque muitas vezes nós temos que conviver, seja no local de trabalho, seja na família, enfim, com pessoas que pensam muito diferentes de nós. E nós temos que estabelecer uma forma de convivência harmônica, muito respeitosa, para não criarmos dificuldades, não é isso? Com certeza. Eu acredito que aí nós temos que ter sempre 2 itens de cuidado. Primeiro, essa questão de não julgar. Não julgar é uma lição básica, é uma coisa que a gente tem que fazer a cada minuto da nossa vida, sabe? Entender sempre que somos indivíduos que, embora tenhamos uma origem única, somos todos filhos de Deus, nós estamos num processo evolutivo e alguns trilham uma estrada, outros trilham outras, e que isso é permitido até por Deus para que nós possamos nos desenvolver. Então, o primeiro conceito é não julgar. E o segundo conceito seria nós observarmos, porque há um mecanismo psicológico muito comum que acontece com todos nós, que nós chamamos de projeção. Ou seja, nós tendemos a projetar os conceitos que nos incomodam, que nós não sabemos lidar, que estão dentro de nós jogamos no outro. Então, fica mais fácil condenar o outro do que ver aquele equívoco, aquele conceito dentro de nós. Então, nós fazemos isso a toda hora. É até uma lição interessante. Quando alguma situação, ou alguma pessoa, ou alguma atitude nos incomoda muito, vamos parar um pouco e vamos nos perguntar o que a atitude daquela pessoa provoca em mim. Por que eu fico tão incomodado com aquela pessoa ou com aquela atitude? Porque se nós soubermos fazer essa pergunta e tivermos uma condição de ouvir o nosso interior sem julgamentos interiores, nós vamos ver que muitas vezes aquilo está dentro da gente e a gente não sabe como lidar. Nós temos assistido muitas violências contra homossexuais, não é? Enfim, nós percebemos que isso pode ter causas de raízes profundas, de não aceitação, de dificuldades íntimas. Com certeza. Não só a homofobia, mas o preconceito racial, o preconceito de classes, movida na posição financeira, tudo isso são questões
que realmente têm raízes profundas e que datam lá de épocas recuadas na humanidade. Você vê, por exemplo, na Índia ainda existe o sistema das castas, não é mesmo? Então, são coisas que culturalmente vêm se cronificando, é uma coisa arquetípica que está lá no nosso gene, vamos dizer assim. Sobre isso eu ia lhe perguntar. Muitas vezes nós estamos envolvidos num modelo cultural que nós assimilamos a hábitos ou uma forma de pensar que é equivocada. E nós até já sabemos, mas sem sentir, nos envolvemos nas nossas atitudes, aceitando esse preconceito. Como fazer para nós identificarmos? Porque nós ficamos até com o olho cego, não conseguimos ver em nós nenhum preconceito. E muitas vezes nós temos raízes preconceituosas. Essa colocação é muito importante. Existem situações... vou te dar um exemplo que talvez seja exagerado, mas para nós entendermos como que a psicologia das massas, do social, o caldo de cultura onde nós escolhemos esta encarnação, ele nos influencia. Imagine que você vá a um jogo de futebol no estádio. Então você é tranquilo, é uma pessoa serena, e você vai ao jogo de futebol. No meio daquela multidão, o juiz marca um pênalti contra o seu time. Todas as pessoas em torno querem matar o juiz, querem matar a mãe do juiz, sofre muito, não é mesmo? Então, e quando você se dá conta, você está ali bradando, vibrando, xingando contra o juiz. Isso no universo masculino é muito frequente, embora as mulheres hoje também frequentem, já é um preconceito a menos, não é? Frequente os estádios, mas você vê que nessa hora você está imerso e você responde pela psicologia da massa. Você vai... Isso é um mecanismo que, por exemplo, acontece quando um delinquente é linchado, por exemplo, pela multidão. As pessoas são tomadas de uma fúria que individualmente elas não seriam capazes de externar, mas aquela energia de um se soma e cria-se uma energia poderosíssima de massa que comete aquele determinado efeito, compreende? Então, é muito comum, nesse exemplo que eu te dei, um exemplo exagerado, mas que eu acho que fica bem claro como a gente é envolvido, não é? No dia a dia, num ambiente mais tranquilo, nós temos que estar sempre atentos, e aí eu acho que o processo de autoconhecimento, o processo de autoobservação é indispensável, porque muitas vezes, e eu vejo isso no meu consultório com muita frequência, as pessoas vivem do que eu chamo de piloto automático. Sabe? Elas acordam, escovam os dentes, vão trabalhar, se aborrecem, namoram, dormem, no dia seguinte continua a mesma coisa, anos e anos, e não tem uma consciência crítica do porquê estão fazendo aquilo tudo. Essa consciência crítica só vem na medida em que eu paro e me pergunto, bom, quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Quais são as minhas propostas de vida? Como eu devo encarar a mim mesmo, aos meus semelhantes? Na medida em que eu faço este tipo de condução, de raciocínio, eu tenho maiores chances de não me deixar contaminar pela psicologia da massa, quando ela for negativa. Por quê? Veja, quando ela for positiva é ótimo. Imagine que nós estejamos no meio de 500 pessoas, todas em oração, todas elevando o seu pensamento. Que gostoso a gente se contaminar com esta psicologia, não é mesmo? Mas, infelizmente, ainda no nosso estágio evolutivo, nós vivenciamos situações com muita frequência mais negativas do que positivas. Daí porque a importância dessa autoobservação.
Muito obrigada, doutor Luiz Sérgio, pela sua presença no nosso programa. Eu que agradeço.